E aí pessoal, tudo bem? Então olha só, nessa aula eu vou explicar um pouquinho melhor sobre a regra de quantização de carga elétrica, que é o que eu havia explicado na aula anterior, mas o final do vídeo ficou um pouco confuso, então vou explicar melhor agora. E eu também quero fazer o exemplo da segunda questão do trabalho que eu passei para vocês, tá? Então vamos lá. A regra da quantização de carga elétrica, ela diz o seguinte: se eu tenho um corpo neutro, quer dizer, um corpo que tem a carga zero, porque ele tem o mesmo número de cargas positivas e negativas, mesmo número de prótons e de elétrons. Então, se eu tenho um corpo neutro, e esse corpo ele deixa de ser neutro porque ele vai ganhar ou ele vai perder elétrons, ele vai começar a ter uma carga elétrica, e essa carga elétrica a gente vai conseguir calcular através da seguinte equação, que a carga elétrica dele, a quantidade de carga elétrica, é igual ao número de elétrons que esse corpo ganhou ou perdeu, vezes a carga elementar, onde a carga elementar é aquele valor de carga 1,6 vezes 10 na menos 19, tá? 1,6 vezes 10 na menos 19. É sempre esse valor aqui. Então, agora o seguinte, que ficou confuso na última aula. Se eu tenho um corpo neutro e esse corpo se esse corpo ele ganhar elétrons, então ele ganhar elétrons, esse corpo ganhar elétrons, ele vai ter mais carga elétrica negativa do que positiva. Tendo mais carga elétrica negativa do que positiva, ele vai ficar negativo. Então, se um corpo ganha elétrons, ele fica negativo, tá? Vai ficar negativo. Agora, se esse corpo perder elétrons, se ele perder elétrons, significa que ele está tendo... Então, vamos lá. Se ele perder elétrons, significa que ele está tendo mais carga positiva do que negativa. Tendo mais carga positiva nele do que negativa, ó, ele tinha uma quantidade X de elétrons e de prótons. Perdeu elétrons, ele tem mais prótons. Tendo mais prótons, ele tem carga positiva. Tá? Então, em resumo, é isso aqui. Se o corpo ganha elétrons, ele fica negativo. Se o corpo perde elétrons, ele fica positivo. Tá? Ganhou elétrons, fica negativo. Perdeu elétrons, ficou positivo. Certo? Então, é tudo isso calculado por essa equação aqui. Essa aqui, que é a regra de quantização de carga elétrica. Leva esse nome de regra de quantização de carga elétrica porque diz que o corpo neutro ele sempre vai ter uma quantidade, um produto da carga do elétron. Ele sempre vai ter um produto a mais da carga do elétron. Porque um corpo ele vai ter no mínimo um elétron ou não vai ter nenhum, né? E ele sempre vai ter mais elétrons, então ele vai ter sempre um produto desse valor aqui. Ter sempre uma quantidade desse valor aqui, 3 vezes, 2 vezes, 4 vezes, 1000 vezes, tá? É um produto desse valor aqui. Por isso que leva o nome de regra de quantização de carga elétrica, que a carga é quantizada, ela é sempre um valor, um número dessa carga do elétron aqui, tá certo? Bom, vamos lá. Então agora eu vou fazer o exemplo que eu passei na última aula, que foi... na verdade, eu vou fazer um exemplo da questão da última aula, porque na última aula eu havia passado essas questões aqui de cima, essas aqui, que vocês acho que conseguiram fazer tranquilamente, só dar uma conferida nos sinais da carga aqui, né? Que era só fazer a multiplicação como eu expliquei na aula anterior. Agora eu vou fazer essa questão A aqui, que é nessa situação aqui, ó, determine o número de elétrons que um corpo neutro perdeu para ficar carregado
com esses valores de carga aqui. Então, agora o que está acontecendo? Agora eu quero descobrir o número de elétrons, porque eu estou dando a carga desse corpo. Eu estou dizendo qual vai ser a carga dele. Então, se a gente vir aqui agora, ó, no exemplo, eu sei a carga. A carga, eu já sei quanto que ela é 1,6 vezes 10 na menos 15. Então, 1,6 vezes 10 na menos 15. O que tá difícil? Isso, 15. Tá? Esse é o valor da carga e eu quero descobrir o número de elétrons. Que esse aqui agora eu não sei quanto que é. Então, eu vou pegar essa fórmula aqui, Q igual a N vezes Z. O Q eu vou saber o valor, o E eu sei, é sempre esse valor aqui, e eu quero descobrir esse N aqui. Então, como é que eu vou fazer? Ó, eu vou escrever aqui agora. Então, pela fórmula, a fórmula aqui, ó, Q igual a N vezes Z, então, o Q vale 1,6 vezes 10 na menos 15. 1,6 vezes 10 na menos 15. O N eu não sei. O E é 1,6 vezes 10 na menos 19. 19, tá? Então, agora eu quero descobrir o N. Bom, se eu sei quanto vale isso aqui, eu tenho que isolar o N. Para isolar o N está multiplicando. Eu vou pegar esse 1,6 aqui e passar dividindo. De forma que eu vou ter isso aqui, ó. Vou ter que N vai ser igual a essa quantidade aqui da carga. 1,6 vezes 10 na menos 15. Essa quantidade aqui da carga elétrica dividido por essa quantidade aqui que é o E, né? Eu vou passar isso aqui para lá dividindo. Então, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa minha caneta tá com problema hoje. Só um minuto. 19, tá? Tá difícil aqui, mas deu para entender. 19. Então, ó, agora eu tenho que fazer a divisão em notação científica. Antes vocês faziam a multiplicação em notação científica, que era pegar o número, multiplicar pelo número e somar os expoentes daqui. A divisão é exatamente o contrário disso, é o contrário. Onde eu fazia vezes, eu vou fazer dividido, e onde eu somava, eu vou fazer menos. Então, o que eu vou fazer agora? Deixa eu mudar de cor aqui. Então, agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer 1,6 dividido por 1,6. Então, 1,6 dividido por 1,6. E aí, eu vou escrever vezes 10. E eu vou subtrair os expoentes, fazer esse expoente menos esse. Então, é menos. Então, é menos 15. Menos 15. Menos o expoente, esse aqui, menos 19. Menos 15, menos 19. Tá? Menos 15, menos 19. Então, aqui, ó, 1,6 dividido por 1,6 é fácil de dividir, é 1. Então, eu já sei que vai ficar 1 aqui. Vezes 10. E agora o expoente, ó. Menos 15 menos o menos 19, esses dois aqui, menos com menos, fica mais. Então, no fundo, eu tenho que fazer... menos 15 mais 19. Então, é menos 15 mais 19, isso vai dar mais 4. Então, aqui eu vou ter um número 4. Então, o número de elétrons é 1 vezes 10 na 4 elétrons. Tá? Antes a gente calculava a carga elétrica porque eu dava o número de elétrons. Agora a gente aqui está calculando o número de elétrons porque eu estou dando qual que é o valor da carga. Tá certo? Então, é assim que a gente faz. Esse é o processo aqui. Bom, então a gente falou de corpo neutro quando ganha ou perde elétrons, né? E a pergunta que eu faço agora é
como é que esses corpos ganham elétrons? Então, a pergunta é, como eles ganham elétrons? O que faz? Quais são os processos para fazer com que o corpo ganhe ou perca elétrons? Bom, esses processos são chamados os processos de eletrização, são 3 deles: processo por atrito, processo por contato e o processo de eletrização por indução. Então a gente tem esses 3 processos aqui. E a tarefa dessa semana de vocês é pesquisar como é que funciona cada um desses 3 processos, tá? Essa é a tarefa dessa semana para vocês também. E para quem não conseguiu fazer as questões da semana anterior, fazer aquelas últimas questões da semana anterior conforme o que eu expliquei aqui na aula de hoje, tá certo? Ah, só mais um detalhe, faltou mais 2 questões ali da aula anterior, porque eu já fiz o exemplo, né? E a gente tinha a situação assim, ó, por exemplo, na B, que é 100 coulombs. Quando é 100 coulombs, a gente não tem vezes 10 elevado a nada, isso é a mesma coisa que vezes 10, então é 100 vezes 10 elevado a 0, tá? Quando não tem nenhum aqui nada, vezes 10 elevado a nada é a mesma coisa que vezes 10 elevado a 0. Então, na hora de colocar aqui para fazer a divisão, vocês vão colocar 100 vezes 10 elevado a 0. E aí é fazer os mesmos passos, tá certo? Então é isso aí, gente. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem mandar por e-mail. E qualquer coisa podem me chamar também, tá? Fiquem todos bem, ficam seguros em casa, não deixem de fazer as atividades. Já tô com saudade de vocês, vamos esperar esse tempo passar e aí a gente volta tudo ao normal com as aulas, que eu já tô com saudade de vocês mesmo, tá bom? Então é isso aí, tchau, beijo e abraço!